Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso módulo de telecomunicações. Eu sou a Aline Tavares, analista CNPI, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos setores mais resilientes da nossa Bolsa de Valores, telecomunicações. Por que se tornou tão importante e tão resiliente? Justamente porque o serviço de telecomunicações se tornou quase que um bem essencial para a nossa existência. A gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu esse setor tão importante para a gente hoje em dia, como que ele está hoje aqui no Brasil e no mundo, e vamos falar também sobre as empresas, como que está o setor, além de, obviamente, vamos analisar uma das empresas que estão na nossa bolsa, que é a Telefônica Brasil, mais conhecida como Vivo. Vamos lá? O ser humano, historicamente, possui um desejo de se comunicar. Inicialmente, só era possível transmitir as mensagens para as pessoas que estivessem no mesmo recinto, através da cultura oral. Com o início da escrita, começou a ser possível também transmitir mensagens a mais indivíduos que estavam em localidades mais distantes, através de cartas, folhetins, jornais, livros, etc. A história das telecomunicações tem início no final do século XVIII, mais ou menos, quando os principais sistemas de comunicação foram empregados para a transmissão à distância das mensagens. Entretanto, a implantação mais definitiva desses sistemas ocorreu na segunda metade do século XX, como consequência do avanço acelerado da eletrônica e das ciências que são associadas à automatização. A telecomunicação, esse termo, ele tem origem no latim, no qual o prefixo tele significa distância e comunicação, que deriva do latim comunicare, que tem sentido de tornar comum, partilhar. Bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu as telecomunicações no mundo. Existem alguns marcos considerados importantes na história das telecomunicações, mas eu particularmente gosto de considerar que o primeiro deles foi desenvolvido por Samuel Morse em 1837. O inventor conseguia passar a comunicação utilizando um código composto por pontos e traços, correspondendo a sinais curtos e longos enviados de forma alternada. Essa codificação foi criada por ele e por isso recebeu seu nome, o código Morse, ou o alfabeto Morse. Em 1861 foi inaugurada a primeira linha transcontinental nos Estados Unidos pelo telégrafo Morse, que ligou as duas costas do país. Em 1876 surgiu uma nova forma de comunicação à distância. A voz começava a se deslocar através dos fios graças à invenção do telefone com Graham Bell. Em 25 de junho desse ano, inclusive, o nosso ex-imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi visitar uma exposição na Filadélfia, na Exibição Internacional Centenária, e, por um acaso, tem até a história de que ele exclamou: "Meu Deus, isso fala!", diante do telefone do Graham Bell. Bem, ele patenteou o telefone em 1876, inaugurando a ligação telefônica de 1.520 quilômetros entre Nova York e Chicago, em 18 de outubro de 1892. E, obviamente, depois disso, 1888, Heinrich Hertz verificou que existia uma existência de uma variação de correntes pelo ar, sendo as ondas eletromagnéticas, o principal motivo pelo qual a gente consegue transmitir voz, música e até mesmo fotos sem precisar de fio. O italiano Guilherme Marconi fez o primeiro sistema de telégrafos sem fio, sendo essa transmissão no Canal da Mancha em 1899. Porém, ao mesmo tempo, o austríaco Nikola Tesla também utilizava o conhecimento de Hertz para tentar fazer a mesma coisa que o Marconi. Inclusive, em 1943, a corte americana deu a Tesla o título de inventor do rádio. Entretanto, nessa época, nada de voz era transmitido por esses princípios do rádio. Somente em 1906 que a voz apareceu em um experimento de Lee Forrest, com uma válvula de 3 elementos. Isso permitiu que os volumes fossem suficientes para serem transmitidos e recebidos. E como muitas coisas no mundo, a guerra também foi uma das principais responsáveis para o rádio se desenvolver. Com a possibilidade de comunicação entre dois pontos distantes, o meio de comunicação usado nas batalhas da Primeira Guerra Mundial pelos países foi o rádio. Com esse uso, ele se tornou uma ferramenta cada vez mais aprimorada. Ao longo das primeiras décadas do século XX, pequenas experiências começaram a ter sucesso em transmitir imagens à distância, como foram alguns casos de experimentos no início do século. John Logie Baird é conhecido por ter realizado a primeira transmissão de televisão transatlântica da história, quando transmitiu imagens da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas o modelo que se consolidou nas televisões foi o que se baseou no desenvolvido por Phil Farnsworth, em 1927. Esse modelo permitiu o surgimento da televisão eletrônica. As transmissões televisivas começaram a ser realizadas na década de 30, com destaque para a BBC, com uma transmissão internacional, o que para os padrões da época era considerado uma transmissão de alta definição. As transmissões também foram realizadas em outros países da Europa, como Alemanha, França e, no caso dos Estados Unidos, a primeira transmissão aconteceu em 1939.
A União Soviética também realizou sua primeira transmissão televisiva nesse período, lá em 1938. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o único país europeu que manteve as transmissões de televisão foi a Alemanha. Entre 1943 e 1946, foi inventado o primeiro computador, foi criado e ele se chamava Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC. Para o seu desenvolvimento foi investido cerca de 6 milhões de dólares para a época e seu funcionamento dependia de uma série de fatores, como 200 mil watts de energia. Também, mais ou menos nessa mesma época, começaram as discussões mais práticas acerca de um satélite que seria capaz de transmitir sinais globais de comunicação lá em 1945, quando um oficial de eletrônica especializado em radares e membros da Sociedade Interplanetária Britânica, o Arthur C. Clarke, escreveu um artigo numa revista Where's the World. O primeiro satélite lançado para elevar a comunicação a um status global foi o Echo 1, como vocês podem ver na foto do slide. O projeto ele foi desenvolvido pela Agência Nacional de Administração Espacial, mais conhecida como NASA, em parceria com os laboratórios Bell, lá do Graham Bell, lembram? Que foi encabeçado justamente por John Pierce, que convenceu a NASA a transformar uma operação meramente de pesquisa para uma missão específica de comunicação em agosto de 60. O Echo 1 foi projetado para refletir ondas de comunicação e sinais transcontinentais e intercontinentais de telefone, rádio e televisão. Em órbita, o Echo 1 foi responsável por retransmitir uma mensagem gravada do então presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, a vários operadores de rádio do país. Em 1962, a equipe do John Pierce desenvolveu o Telstar 1, que era um modelo mais moderno e o primeiro satélite a transmitir ao vivo imagens televisivas entre a Europa e a América do Norte. Outro importante satélite da época foi o SciComm, lançado pela NASA e desenvolvido pela empresa Hughes Aircraft. Foram lançados alguns modelos, mas o terceiro foi responsável, por exemplo, pela transmissão da Olimpíada de Tóquio em 1964 para os Estados Unidos. Foi o primeiro grande evento esportivo transmitido por satélite. Essa foi a época do boom dos satélites de comunicação, um movimento incentivado em larga escala pelo governo dos Estados Unidos, que compôs a linha de frente dos países interessados nesse tipo de tecnologia. A internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos. Inicialmente, ela foi chamada de ARPANET e tinha como uma função interligar os laboratórios de pesquisa. Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano e o mundo vivia naquela época o auge da Guerra Fria. A ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre os militares e cientistas ia persistir mesmo em caso de bombardeio. Eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar problemas. Também em 1960 existia um marco super importante para as telecomunicações: cabos de fibra ótica. Eram menores e mais velozes na transmissão de dados, além de terem um custo-benefício extremamente valioso. O chinês Charles Kao promoveu uma descoberta disruptiva em cima de inventos científicos que remontam a 1870, no qual o físico John Tyndall provou que a luz não caminhava só em linha reta, e da criação da fibra ótica, efetivamente, em 1952, pelo físico indiano Narendra Singh Kapani, que começou a se aprofundar no que desencadearia na criação da fibra ótica. Em 1983, o mundo ganhou o primeiro telefone móvel portátil, o Motorola Dynatec 8000X. O aparelho custava $4.000 e era um grande símbolo de status na época. 2 anos depois foi feita a primeira chamada de celular em solo do Reino Unido, com o então presidente da Vodafone, Sir Ernest Harrison, o feliz destinatário. O Motorola Dynatec 8000X é a primeira tentativa da Motorola para um celular móvel. Em 1989, o primeiro telefone verdadeiramente portátil foi lançado. Até o seu lançamento, a maioria desses telefones celulares era instalada como um telefone no carro, devido à impossibilidade de caber no bolso da jaqueta. Esse Motorola novo, que era o Microtech 9800X, definiu em 1989 os primeiros passos para o futuro da telefonia móvel. Além disso, logo ali depois, em 1992, o cientista Tim Berners-Lee criou uma coisa que vocês devem conhecer, chamada World Wide Web, ou aquele www que a gente digita antes do nome de qualquer site. Essa rede nasceu da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que propôs a criação dos hipertextos para permitir que várias pessoas trabalhassem juntas acessando os mesmos documentos. Essa foi a gênese, digamos, do processo de conexão à internet atual. O Yahoo apareceu em 1994, onde um ano depois se tornaria uma empresa para ser serviço de internet global mais essencial para consumidores e empresas. O Internet Explorer nasceu graças à Microsoft para o sistema operacional Windows 95. No final dos anos 90, 2 criações fecharam o século,
que foi o termo weblog, e o nascimento do Google, que causou o crescimento de usuários na rede. Agora a gente chegou aqui no início do século XXI, e ele é caracterizado pelo nascimento de Wikipedia, Safari, MySpace, LinkedIn, Skype, WordPress. Em 2004 nasceu a rede social com mais usuários do mundo, o Facebook, além do Gmail, Flickr, Vimeo e no ano seguinte, o YouTube. As últimas plataformas e redes sociais nasceram anos depois, o Google Chrome em 2008 e o Instagram e Pinterest em 2010. Voltando um pouquinho, em março de 2003, a gente teve a implementação da tecnologia 3G, que levou velocidade de download para vários usuários de celulares no Reino Unido. A empresa RIM trouxe o e-mail mobile ao público e a sua linha de celulares populares, o antigo BlackBerry, com o BlackBerry 8100 Pearl. Além disso, o surgimento das câmeras frontais em 2003 em aparelhos como Sony Ericsson mostrou que muito em breve algumas chamadas por vídeo seriam possíveis. Tocar e deslizar substituiu o método tradicional de interação do usuário com seu aparelho celular. Em maio de 2007, o LG Prada se tornou o primeiro celular com funcionalidade touchscreen. Mas foi só com o lançamento do iPhone da Apple que o uso das telas de toque começou a se popularizar e o celular deixou seu título no passado para se tornar um smartphone, devido à grande quantidade de diferentes funcionalidades que o aparelho poderia executar. Em questões de poucos anos, os smartphones se tornaram uma parte essencial da vida moderna, oferecendo muito mais do que apenas recursos telefônicos. O primeiro serviço de conexão 4G foi lançado em 11 cidades do Reino Unido em 2012, oferecendo velocidades de download aos usuários de até 12 megabytes por segundo. Além disso, o reconhecimento por voz se tornou popular com o Google Voice, mesmo antes da Apple revelar a Siri e seu assistente pessoal. Entre outras novidades também estão a adição de um monitor cardíaco no Galaxy, da Samsung para aproveitar a onda do mobile health e fitness. Além disso, a adoção global das tecnologias 4G também melhorou de forma considerável a qualidade de vídeo de streaming, chamadas de vídeo. Por essa razão, os tamanhos das telas dos smartphones continuaram a crescer para melhorar a experiência do usuário, como os displays dos iPhones Plus, que são 57% maiores que a tela do iPhone original lá de 2007. Além disso, pagamentos são feitos pelos smartphones e também começaram a se tornar muito populares, como o Apple Pay, Google Pay e outros, oferecendo aos usuários a possibilidade de comprar alguns itens facilmente com um toque no seu smartphone. Em vários lugares do mundo, a tecnologia 5G já está sendo implementada e muito em breve os usuários vão aproveitar a velocidade de até 10 GB por segundo. A quinta geração da tecnologia de redes móveis promete velocidades de conexão muito maiores e mais confiáveis, aumentando o uso de vídeo streaming de altíssima resolução e mobile gaming, por exemplo. Os designs dos smartphones se encaminham para um visual cada vez mais priorizando experiência com display grande e limpo. Entramos em mais uma nova era da história do celular. Voltando agora no histórico do Brasil, no Brasil colonial, a circulação de correspondências era irregular e reduzida, sujeita aos transportes da época. Uma carta podia levar meses para chegar na Europa. Apenas em 1829 que foi organizada uma administração geral pública dos Correios. Na segunda metade do século XIX, começaram os avanços de transportes e nas comunicações. A primeira ferrovia foi construída pelo Barão de Mauá em 1854, no Rio de Janeiro. Mais tarde, novas ferrovias ligaram o interior às cidades litorâneas. O telégrafo foi introduzido aqui no Brasil em 1852, expandindo-se com as ferrovias e os cabos submarinos. Aqui no Brasil, quem introduziu essa questão da primeira radiotransmissão foi o padre e cientista Roberto Landel de Moura. E ele foi a primeira radiotransmissão que foi feita em 1893 e trouxe, na verdade, o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas sonoras. Depois daquela passagem que eu comentei com vocês de Dom Pedro II na Feira Internacional, a chegada daquela super nova tecnologia chamada telefone não demorou a acontecer aqui no Brasil. E em menos de um ano, o Brasil se tornava o segundo país no mundo a ter telefone, fazendo ligações da residência imperial para os gabinetes dos ministros de Estado. As linhas do telefone eram instaladas de um ponto ao outro e um aparelho se comunicava apenas diretamente com o outro. Assim, em 1879, Dom Pedro II autorizou a criação da primeira empresa de telefonia do Brasil, a Telephone Company of Brazil, e em 1881 foi criada a primeira lista telefônica que acompanhava o manual de instrução do telefone. Em 1914, já tinham 40 mil aparelhos funcionando no país. Logo depois, começou a era do rádio, em 1919, e em 1922,
muitos já acompanhavam pelo rádio as comemorações do centenário da independência do Brasil, enquanto ouviam a transmissão do discurso do então presidente Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro. No início dos anos 30, o Brasil já tinha 29 emissoras de rádio, transmitindo óperas, músicas e textos instrutivos. Entre elas estava a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Record. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil conheceu um surto de modernização nunca visto, com avanço nas comunicações, transportes e produção de bens. O Brasil praticamente se transformou em outro país. A TV chegou oficialmente no Brasil em 1950. O empresário Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi e importou e distribuiu 200 aparelhos de televisão, já que o consumo desse eletrodoméstico quase que não existia no Brasil. Ao longo das décadas de 50 e 60, muitas emissoras de televisão foram surgindo, como Record, Cultura, Globo, Bandeirantes, entre outras. Foi também na década de 60 que se começou a usar o videotape. Essa nova tecnologia permitia a gravação de programas com antecedência e, com isso, as novelas, que eram ao vivo e veiculadas apenas 2 dias por semana, passaram a ser diárias. O principal marco do avanço nas telecomunicações do Brasil ocorreu no final dos anos 60 e na década de 70. Foi criado um sistema que cobriu praticamente todo o território com uma rede de comunicações enorme, o micro-ondas ou tropodifusão, satélites e cabos submarinos de telex. No início dos anos 60, 2/3 dos telefones existentes na época pertenciam a uma empresa de capitais canadense, a Companhia Telefônica Brasileira, CTB, do grupo Brazilian Traction. Em 1962, foram criados o Código Brasileiro de Telecomunicações, o CBT, o Conselho Nacional de Telecomunicações, o CONTEL, e esse CONTEL, basicamente, funcionava como um órgão executivo e regulador, e o CBT foi criado em função das precárias condições de serviços que eram prestados à sociedade. Em 1965, com as atribuições de coordenar, supervisionar, regulamentar o setor de telecomunicações, foi autorizada a criação de uma empresa que vocês devem conhecer bem, a Embratel, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., com a finalidade de implementar um sistema de comunicações a longa distância e instituindo o FNT, o Fundo Nacional de Telecomunicações, destinado para financiar as atividades da Embratel. Em 1966, foi nacionalizada a Companhia Telefônica Brasileira com a compra das suas ações pela Embratel. A CTB é efetivamente recuperada com a reforma administrativa, que, entre outros, criou o Ministério das Comunicações. O CONTEL regulamenta o autofinanciamento, transformando-se em um instrumento de apoio à expansão da telefonia no Brasil. No mesmo ano, o ex-presidente Castelo Branco criou o Ministério das Comunicações nos últimos dias do seu governo. Então, a partir de 1969, as telecomunicações iniciam uma nova fase de ascensão e de profundas transformações. A comunicação internacional era explorada por companhias estrangeiras e passaram a ser executadas pela Embratel, à medida que expiravam os prazos das concessões das empresas estrangeiras. Os anos 70 foram caracterizados pela prioridade ao investimento setorial, inaugurando com a criação a Telebrás, em 1972, sendo considerada a fase de ouro do modelo das telecomunicações brasileiras. O sistema Telebrás se estruturou a partir de 1973, sendo sua primeira versão mais completa integrado com uma holding, a própria Telebrás, uma empresa de longa distância, a Embratel, e 27 operadoras ou teles locais. A Embratel era responsável pelas comunicações internacionais e as teles regionais como Telesp, Telerge, Telemig, Teleste, para a comunicação nacional. Nos anos 70, a Copa do Mundo foi transmitida em cores aqui no Brasil. Segundo o censo demográfico da época, 27% das casas do Brasil já tinham TV. E assim, nessa época, foi inaugurada a TV Gazeta. Ainda nesse período, o Silvio Santos aluga um antigo estúdio de TV, compra máquinas de videotape e ele mesmo financia a gravação de seus programas, criando uma gravadora. Na década de 70, a gente voltando um pouquinho para a parte de telecomunicações, o sistema Telebrás estava numa fase de grande expansão e do início da sua turbulência. Nessa época surgiram problemas sérios do monopólio, mas o sistema continuou apresentando novidades para o mercado, como o DDD, DDI, comunicação via satélite doméstico com o Brasilsat e o sistema de cabos submarinos ligando o Brasil ao mundo. No final da década de 70 começaram as operações via satélite e elas já estavam em grande escala. Nos anos 80, com o satélite Brasilsat 2, se ampliou consideravelmente a área coberta pelas redes nacionais de televisão. O celular chegou no Brasil no fim da década de 80. O primeiro sistema de celular do país foi implantado no Rio de Janeiro, em 1989. Os anos 90 foram um período caracterizado pela retomada do crescimento
e da qualidade na prestação de serviços para o setor. A Telebrás inicia o processo e instalação do sistema de telefonia móvel, celular e de rede inteligente. No final de 1994, o Brasil contava com 13,2 milhões de terminais telefônicos instalados e 800 mil terminais de telefonia celular. No Brasil, a internet entrou em funcionamento efetivo em 1994, quando foram lançados os primeiros provedores de acesso. A primeira conexão foi de 1991, feita pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que até hoje controla o domínio .br para as páginas nacionais. Os avanços brasileiros no segmento de telecomunicações também tiveram entre seus marcos a privatização das redes estatais de telefonia, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Outro momento decisivo foi a promulgação da Lei Geral das Telecomunicações, que criou a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Ela é a autarquia independente que goza de autonomia financeira, não é subordinada hierarquicamente a nenhum órgão do governo e exerce funções reguladoras do setor. Antes da privatização, grande parte da população não tinha acesso aos serviços básicos de telefonia. Com o intuito de ampliar a oferta de serviços e atender às necessidades dos consumidores, foi decidido pela privatização do setor, atraindo investimentos privados e melhorando a expansão da infraestrutura das telecomunicações. Com a abertura do mercado e a entrada de investimentos externos aplicados em telefonia, as expectativas do mercado eram de acompanhar a globalização através das novas tecnologias e melhora das existentes já no país, ampliando o emprego, participação do país no mercado externo e etc. Para facilitar a reestruturação, o sistema Telebrás foi dividido em várias empresas. Na área de telefonia fixa, as 26 operadoras estaduais foram agrupadas em 3 holdings regionais. Para a telefonia celular, as concessionárias estaduais foram agrupadas em 8 holdings da banda que a gente chama de banda A. No começo do segundo semestre de 98, o governo federal transferiu ao setor privado 3 empresas de telefonia fixa, 8 de telefonia celular e a Embratel, a operadora de serviço de longa distância. Em 97, com o início do processo de privatização, a abertura para a exploração do mercado de telefonia celular, o que a gente chama de banda B, aguçou o mercado e os planos alternativos de comercialização cresceram. O telefone celular deixou de ser um bem de luxo para se tornar acessível à maioria da população. Antes de 98, uma linha de telefone fixo era algo tão raro e valorizado no Brasil que era tido como um bom investimento, sendo mais rentável do que um apartamento ou uma poupança, por exemplo. O telefone móvel era considerado um artigo de super luxo. O celular era um aparelho grande com poucas funções, exceto se comunicar com bastante dificuldade e muitas vezes não funcionava, mas muitas vezes seu consumo estava relacionado a motivo de status e demonstração social. Depois da privatização, as operadoras de telefonia fixa ficaram sujeitas, nos contratos de concessão, ao cumprimento de várias condições gerais de interconexão, controle tarifário, obrigação de universalização e obediência a padrões de qualidade dos serviços.